Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do terceiro ano do ensino médio. Prazer enorme estar aqui, né? Retomando aqui esses nossos momentos gravados, que já se encontram na reta final, né? Porque a partir da próxima semana nós estaremos aí com as aulas já na escola, né? Nós já teremos lá parte da turma, teremos lá, né, aquela definição toda, né? Mas vamos voltando aqui o assunto de hoje. Veja, pessoal, ontem nós iniciamos um assunto de óxidos, tivemos uma discussão ali sobre óxidos, ácidos, óxidos básicos, né, a própria parte conceitual, e hoje, né, como combinado, temos aqui os comentários relativos às atividades de fixação, né, relativo aos óxidos. Então, vamos lá, né? Vou compartilhar com vocês aqui o material para que nós possamos agilizar o nosso trabalho, digamos assim. Pois bem, então a primeira questão diz o seguinte, cadê a primeira página? Vamos falar a página, o pessoal vai se orientando, pega aí, página 122, certo? Discutem-se ultimamente os distúrbios ecológicos, né, causados pelos poluentes ambientais. A chamada chuva ácida constitui-se um exemplo das consequências da poluição na atmosfera, onde a formação de ácidos pode ser obtida a partir da dissolução de certas substâncias na água da chuva. Dentre as substâncias possíveis de formar ácidos, quando dissolvidos em água, podemos citar, pessoal, a ideia aqui, olha, a ideia aqui está ligada com o conceito lá de óxidos ácidos e óxidos básicos. Quando é que eu tenho um óxido básico? Olha, de maneira geral, o óxido básico eu tenho ali quando eu tenho o oxigênio ligado a um metal. Se formos mais rigorosos na questão do NOx, eu tenho um óxido, né, por exemplo, um óxido básico, né, quando eu tenho lá a questão do metal lá com NOx de mais 1, mais 2 ou mais 3 ligados ao oxigênio, óxido básico. Em relação aos óxidos ácidos, aí eu tenho o oxigênio ligado, de maneira geral, aos não metais. Em termos de NOx, para ficar mais bem definido, eu tenho o oxigênio ligado a um outro elemento que apresentará um NOx, né? Um NOx ali, um NOx de mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Então, essa é a ideia ali, né, de óxidos básicos, óxidos ácidos. De maneira geral, voltando, do conceito de óxidos, oxigênio com um outro elemento, oxigênio ligado a um outro elemento que não seja o flúor. Na classificação geral, é bem importante saber óxidos ácidos e óxidos básicos, é o que eu estou falando aqui, né? Óxidos básicos, oxigênio, de maneira prática, tá, pessoal? Oxigênio ligado a metal. Óxidos ácidos, oxigênios ligados a não metais. E aí, então, por que é que eu digo que é um óxido básico, né? O oxigênio ligado a um metal? Porque ao reagir com a água, produzirá uma base, daí ser óxidos básicos, porque esse tal óxido, que eu estou chamando de óxido básico, ao reagir com a água, produzirá uma base, né? Um hidróxido. Já no caso dos óxidos ácidos, quando reagir lá com a água, né? Óxidos ácidos, oxigênio ligado ao não metal, a um ametal, né? Os óxidos ácidos, quando reagirem ali com a água, eles estarão produzindo justamente ácidos. Ora, a temática da questão fala sobre chuvas ácidas. Então, eu tenho que ir lá e marcar o quê? Um óxido ácido. Aquele óxido que vai reagir com a água e vai produzir um ácido. Né? Ontem, inclusive, na aula, né, eu comentei com vocês que é muito, né, muito frequente o trióxido de enxofre. Tá certo? Por quê? Porque a ele está associado justamente a questão lá do ácido sulfúrico, tá certo? Então, o trióxido de enxofre.
Ah, na letra D, o que é que eu tenho na letra D? Ó, na letra D, na letra A e na letra E, eu não tenho óxidos ácidos, né? Eu teria aqui, ó, eu teria aqui um óxido básico, por exemplo, na letra D eu tenho um óxido básico, né? O óxido de cálcio, aqui o óxido de bário, né? O óxido de sódio, óxidos básicos. Já a letra C, ela traz aqui um óxido de alumínio, né? O alumínio entra como o quê? Entra como um metal, né? Entra como um metal ali da história. Então, se você for correlacionar, veja, ó, letra A, oxigênio com um metal. Letra B, oxigênio com um metal. Letra C, oxigênio com um metal. Letra A, letra C, letra E, né, que eu estava vendo aqui na sequência. E a letra D, oxigênio com metal. Todos óxidos básicos. Mas na letra B, que está aqui, ó, eu tenho oxigênio com um não metal, óxido ácido. Ok. Então, letra B. Em relação à segunda questão, em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e em seguida adicionou-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Pessoal, a fenolftaleína, ela é um indicador de ácido básico, né? A fenolftaleína, ela vai ficar incolor em meio ácido e ela ficará rósea, né, ou vermelha ali, né, em meio básico, tá certo? Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa, né? Justamente porque o bicarbonato de sódio, ele é um sal, considerado um sal básico, né? Ok? Aí tem lá, em determinadas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, aqueceu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado e, em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Pessoal, se a cor rosa desapareceu, significa dizer que aquela característica básica que existia ali a ponto de deixar a fenolftaleína rosa, né? Aquele comportamento básico foi neutralizado por ação de um ácido. Então, ocorreu ali a formação de um ácido. Aqui nós não temos aqui a capacidade, tamanho, quantidades. Não foi isso o foco da questão. O foco da questão foi dizer o seguinte: colocou alguma coisa, ficou básico. A fenolftaleína ficou, a solução contendo a fenolftaleína ficou rosa. Mas tampou ali, né, depois que queimou ali a cabeça do fósforo, e de repente a coisa começou a ficar incolor. É o que ele diz ali, cadê? Ó, o desaparecimento do rosa. Não diz incolor, mas, né, como eu tinha mencionado antes, que em meio ácido ela fica incolor e desaparecendo esse rosa, vai ficar incolor, porque estamos falando da fenolftaleína, né? Aí, então, nós temos aqui a explicação para o desaparecimento da cor rosa é que letra A, é que com a combustão do palito de fósforo ocorreu, né, o que? Letra A, formação de óxidos de caráter ácido. Ó, se ocorreu a formação de óxidos de caráter ácido, esses óxidos de caráter ácido, eles poderão reagir com a água por ali, né? Já que tem água no recipiente, ó, poderão reagir com a água e daí dessa reação formar-se o quê? Ácidos. Esse ácido vai neutralizar aquela basicidade inicial lá da solução rosa. E com isso, o que nós teremos é a formação lá de uma neutralização, uma reação de neutralização, e com isso a solução ela vai ficar incolor. De fato, a alternativa correta, letra A, tá certo? Então a letra A bate direitinho. Aí diz lá, a letra B, evaporação do indicador fenolftaleína. Olha, ele não te deu valor de ponto de ebulição, não te deu nada disso. Como é que você vai poder julgar que houve uma evaporação do indicador fenolftaleína? Não tem lógica. Vaporização de parte da água do frasco. Olha, o fato de evaporar parte da água do frasco
né? E primeiro que ele não te deu, não te deu conhecimento, informações, desculpa, informações capazes de fazer você pensar que essa água iria evaporar. Não tem essa lógica, né? Segundo, o fato de evaporar água, e isso iria deixar a solução ainda mais concentrada, iria ainda favorecer a manutenção desse rosa, né? Letra D, vaporização dos gases de caráter alcalino. Ó, gases de caráter alcalino, ele deve estar aqui se referindo a óxidos básicos, mas não é o caso. Tem que existir a questão de óxidos ácidos, né? E a letra E, aumento do pH da solução no interior do frasco. Olha, se aumentar o pH, aí é que a coisa vai ficar rosa mesmo. Porque a fenolftaleína, quanto mais alto o pH, ou seja, quanto mais básico, lembre-se, acima de 7, o meio é básico. Então, quanto mais básico, né, maior será ali essa intensidade do rosa. Tá certo? Ok? Então, vamos lá. Terceira questão, portanto, letra A. Letra A. Terceira questão diz o seguinte: a respiração de um astronauta, a respiração de um astronauta em uma nave espacial causa o aumento da concentração de dióxido de carbono na cabine. O dióxido de carbono é continuamente eliminado através da reação química com o reagente apropriado. Qual dos reagentes a seguir é o mais indicado para retirar o dióxido de carbono da atmosfera da cabine? Olha lá, o dióxido de carbono ele vai entrar aí como um óxido ácido. Carbono não é metal, carbono é um não metal, né? É um não metal. Então ele entra como um óxido o quê? Como um óxido ácido. Aí você tem aqui, ó, aí tem lá letra A, ácido sulfúrico concentrado, letra B, hidróxido de lítio, letra C, ácido acético concentrado, letra D, água destilada e letra E, o fenol. Pessoal, nessa questão aqui, né, o que ele tá nos fazendo relacionar aqui é o seguinte: eu tenho o óxido ácido, que é o dióxido de carbono. Dessa forma, como ele é um óxido ácido, eu terei que pensar na ideia de uma reação de neutralização. Aí, como ele é um óxido ácido, eu vou pensar em quê? Em um componente básico, né? Então, todos os componentes aqui apresentados, ó, observem. Letra A é um ácido, letra C é um ácido, letra D é água, né? E letra E é fenol, que aí, por conta lá, tem até um certo caráterzinho ácido também, né? Na questão. Mas o que vai acontecer? Ora, como o meu óxido, o dióxido de carbono, ele é um óxido ácido, eu vou utilizar o hidróxido de lítio, que é uma base, para que ocorra ali a formação de uma neutralização. Então, vai ocorrer a reação de neutralização nessa sequência. E, com isso, esse CO2 que está no ambiente, ele será imobilizado ali no composto formado. Tá certo? Então, letra B. A quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: são quantas? São 5, né? São 5 questões da fixação aqui. Às vezes são 10, às vezes são 5. Nesse caso aqui são 5. Vamos lá. Quarta questão. Soprando ar através do canudo introduzido num tubo de ensaio que contém uma solução de barita, olha lá, o hidróxido de bário, verifica-se a solução turva pela formação de um precipitado branco. O precipitado e o gás que provoca a sua formação são, respectivamente... Opa, vamos ver lá. Ó, se está soprando, você está colocando CO2, né? O ar expirado, esse ar que você está soprando, ele tem um ar aí, né? Ele tem uma boa concentração de CO2, né? De CO2. E aí é justamente o CO2 um dos gases, faz parte da resposta, né? O CO2 é o gás que ele está pedindo, tá certo?
Então, eu tenho aqui, letra A, o gás que ele falou é o gás oxigênio. Letra D, o gás é o monóxido de carbono. Ó, esse daqui tá absurdo. Até mesmo porque o monóxido, ele é letal às nossas hemoglobinas, né? Ele se liga de maneira irreversível às nossas hemoglobinas, formando a chamada carboxihemoglobina. E aí já era. Se o camarada está assoprando esse gás, quer dizer que está super, ele está todo saturado já desse gás, já não está mais nem vivo. Ela nem tinha nem condição dele estar mais nem vivo ali numa situação como essa. Então, tirou aqui também. A letra E você também tira, porque o gás mencionado é o oxigênio. Estamos falando do CO2. Aí vem aqui, ó, letra B e a letra C. Pessoal, o precipitado, né? Agora vem a parte inicial da resposta, que é o que ele pediu lá como sendo o precipitado. Olha, o precipitado aí em questão é justamente como ele reagiu aqui, ó, bário, certo? O hidróxido de bário. Então, o metal aqui, o cátion da história, será o bário. O ânion, para a formação do sal aqui envolvido, o ânion é o carbonato, que é o CO3 2-. CO3 2-. Quem é ele? É o carbonato. E aí nós temos, né, nós ficamos com essa situação aqui, né? CO3 2-, o carbonato. Mas qual é o cátion? O cátion é o bário. Aí vai ficar o quê? O carbonato de bário. Portanto, letra B, né? Letra B. Ó, o elemento sozinho aqui, né? O elemento sozinho, ele no estado fundamental, o bário, esse metal, ele estaria formando uma liga metálica. Não tem como justificar a formação dessa liga metálica. Por quê? Porque quando ocorrer aqui, ó, a saída do bário, da sua forma de hidróxido de bário, ele vai estar, na verdade, saindo lá na forma de um cátion. Então, ele vai permanecer como um cátion. Lembre-se, ele é um metal, ele quer perder elétrons. Ele perde os elétrons. E perdendo os elétrons, ele fica na forma de cátion, né? Ora, então ele vai se associar com um ânion. Quem é o ânion da história? É o carbonato. Tá aqui, ó, o bário, o BaCO3, né? Que é justamente o carbonato de bário, e o gás que vai participar desse processo todo é justamente o CO2. Ok, quinta questão. A quinta questão diz assim: Arthur era um menino, sim, letra B, né? A quarta questão, a quinta. Era um menino, Arthur era um menino desses que não param quietos em casa. Estava sempre na rua brincando com os amigos e com frequência voltava para casa machucado. Certa vez o guri apareceu com um talho na coxa, que a mãe desinfectou com água oxigenada. Enquanto ela limpava a ferida com algodão, o pequeno notou que a água oxigenada soltava bolhas ao redor da carne viva. A mãe explicou que aquilo eram bolhas de oxigênio. O menino, desculpa, o mesmo gás que nós respiramos do ar. E que o que ele estava vendo era uma reação química. Quando Arthur ficou maior, aprendeu na escola que a água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio que se decompõe rapidamente em oxigênio e em água, quando entra em contato com a enzima catalase, que existe na carne. Também aprendeu que o peróxido de hidrogênio desinfecta, mas também aprendeu, que o peróxido de hidrogênio, mas também pode dificultar a cicatrização, porque rouba elétrons e destrói as proteínas que ajudam a fechar a ferida. Ó, como ele aprendeu muita coisa aí, tá vendo? Com base nas informações, é correto afirmar que, aí tem lá, pessoal, a enzima catalase acelera a reação, tornando-a exotérmica e provocando ardência. Pessoal, veja, o que a reação, tornando-a exotérmica, quer dizer que antes ela não era, por ação da catalase, ela ficou exotérmica. Ó, a catalase, o catalisador, né, é um catalisador, é a enzima da questão,
E ela não vai modificar uma reação química. O que a enzima faz, o que a catalase faz aí, é diminuir a energia de ativação, aquela energia necessária ao andamento à ocorrência da reação química, né? Então, o que é que nós temos? A reação, ela vai apenas ocorrer de maneira mais rápida, sob a ação de uma enzima. Ela não vai ocasionar, fazer com que uma reação que não ocorresse fosse acontecer, ou ocorresse endotérmica, fosse fazer ela ser exotérmica. Não. Ela vai apenas acelerar a reação química, né? E aqui não diz isso. Letra A não fala isso. Letra B. O peróxido de hidrogênio é dito redutor porque age como retirador de elétrons. Olha, pessoal, no caso aqui, o peróxido de hidrogênio, ele está roubando, né? Ó, age retirando. Ora, se ele age retirando, ele é um agente, um agente oxidante. Ele é um oxidante, porque ele está fazendo com que o outro perca elétrons, né? Então, vai roubar elétrons lá do outro, então ele está fazendo com que o outro seja oxidado. Então, ele termina atuando como um agente oxidante, não como um agente redutor, não como um redutor, como está aqui na letra B. A letra C diz o seguinte: a rápida liberação de oxigênio na ferida é causada pela temperatura do corpo, mais alta que do ambiente. Olha, de fato, né, nós somos animais homeotérmicos, nossa temperatura aí gira, no caso mamíferos, né, gira em torno de 36,5, 37 graus, tá certo? Mas não é por conta disso que vai ocorrer a liberação do gás oxigênio. A liberação do gás oxigênio, ela se dá por conta da decomposição, né, lá do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada. Processo esse de decomposição que é acelerado pela ação da catalase, tá certo? Portanto, o que nós temos aqui, né, a letra C está errada. Na letra D, para a formação de cada molécula de oxigênio, né, no caso ele está falando molécula de gás oxigênio, entenda assim, né? Decompõe-se 2 moléculas de peróxido de hidrogênio. Vamos fazer um cálculozinho aqui rápido, né? Para bater esses resultados. Ó, ele diz o seguinte, eu tenho lá, ó, opa, não é esse aqui. Eu tenho lá H2O2. Ele vai se decompor. Foi dito que ele se decompõe em quê? Em água e em gás oxigênio. Então, se nós formos pensar aqui em termos de uma reação, olha lá, né? Gás oxigênio, é assim. E aqui, molécula de água, é assim. Ok. Então, observe que a coisa não bate, né? Olha lá. Eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 2 e 1, 3. Para ficar correto no balanceamento, aqui eu colocaria meio, né? Meio oxigênio. Ora, mas ele falou o seguinte, olha, o que é que ele diz na letra D? Para a formação de cada molécula de gás oxigênio, certo? Então, aqui, ó, aqui está meia molécula, mas ele está considerando ali para a formação de uma molécula. Decompõe-se 2 moléculas de peróxido de hidrogênio. Sim, se eu colocar aqui, ó, tem uma formando meia. Se eu colocar 2 aqui, aí eu multiplico por 2 todos os outros, né? Ó. E aqui é meio vezes 2 dá 1. 1 não precisa colocar, fica ali bem subentendido. Né? Então, o que é que nós temos? Nós temos, na verdade, né, a letra D como alternativa correta. A letra E. O pentóxido de hidrogênio, sendo mais denso que a água, tende a concentrar-se no fundo do recipiente de água oxigenada. Pessoal, desculpa, pentóxido, eu falei pentóxido, eu falei o seguinte, desculpa, corrigindo aqui. O peróxido de hidrogênio, tá, sendo mais denso que a água, tende a concentrar-se no fundo do recipiente de água oxigenada. Olha, nesse caso aqui, né, primeiro que a gente já definiu a letra D como alternativa correta, mostrando inclusive a reaçãozinha. Questão do vestibular, só tem uma alternativa correta. E dessa forma, o aluno, vamos que o aluno ficasse na dúvida dessa questão da densidade aí,
né, do que está sendo comentado nessa questão de densidade. Mas como é que ele vai se sair dessa? Ele vai se sair sabendo que existe só uma correta. Então, ele vai marcar aquela que ele ficou na certeza. Tá certo? Mas ele também pode justificar o erro dessa letra E. Como é que ele justifica o erro dessa letra E? Veja. Se ele diz que o material vai ficar no fundo do recipiente, significa dizer que não ocorreu a formação de uma solução. Porque para formar uma solução, eu tenho que ter as substâncias miscíveis, bem miscíveis uma na outra. Eu não vou ter fases, uma está embaixo, outra está em cima. Não, eu vou ter uma solução. Não é? Uma solução é uma coisa única. Não é? Então, se eu paro para pensar que eu vou ter algo em cima e algo embaixo, né, por conta da densidade, como ele está dizendo aí, então, na verdade, eu não tenho uma solução. Eu tenho uma mistura. Tá? Eu tenho uma mistura. Mas a situação lá, quando eu pego água oxigenada e coloco em mistura com a água, eu tenho lá a mistura homogênea, não uma mistura heterogênea, como pressupõe o que está sendo dito na letra E. O fato de ficar uma em cima e uma embaixo pressupõe a existência de uma mistura heterogênea formada por água e água oxigenada, e não é o caso. O próprio produto lá, né, que nós compramos no supermercado e para colocar lá nos ferimentos com essa intenção de liberar o gás oxigênio, isso aí, né, fazer a limpeza ali com essa liberação do oxigênio é uma solução, ou seja, não tem, é uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, não tem esse negócio de ficar um em cima ou embaixo, tá certo? Vale a pena dizer que a razão, né, de utilização da água oxigenada é por conta da liberação lá do gás oxigênio. E a liberação do gás oxigênio, aquelas bolinhas formadas, como nós mostramos aqui, ó, cadê? Aqui, ó, o gás oxigênio, ele vai ser produzido em enorme quantidade, numa quantidade muito grande, né, ali localmente, naquele ferimento. E isso vai ocasionar a morte de bactérias anaeróbicas obrigatórias. Bactérias anaeróbicas obrigatórias, elas irão morrer ali por ocasião dessa ação desse oxigênio liberado na decomposição do peróxido de hidrogênio por ação da catalase. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula nossa, tá certo? Até o nosso próximo momento. Tchau, tchau. Ok? Eu espero, né, que já os próximos momentos nossos aí de aula nós estejamos com grupos presenciais aí, né, mostrando aí uma forte indicação de volta para os nossos trabalhos presenciais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.